E aí, galerinha do mal, tudo bem? Hoje eu quero falar de uma coisa que eu vi e que me entristeceu muito ver toda a cena, né, toda a situação. E eu queria primeiro compartilhar com vocês que no fundo é algo que não tem novidade nenhuma para nós brasileiros. E depois eu parei para pensar sobre exatamente essa situação e como isso é intrínseco à nossa cultura. Hoje eu vi um senhor sendo roubado lá no centro. Eu tive que ir na zona cerealista e eu tava ali no mercado municipal. Eu tava literalmente ali dentro do mercado municipal, mas já saindo pra ir pra zona cerealista. Eu vou muito na zona cerealista, né? Eu amo aquele lugar. E na hora que eu estava saindo, cara, eu saí do mercado municipal, eu vi um senhor correndo e uns meninos correndo de bicicleta, andando de bicicleta. Na hora eu entendi a situação. Os meninos tinham roubado o celular do senhor. E ele correndo ali, tentando, sabe, desesperadamente alcançar aqueles moleques que estavam de bike. E claro que ele não ia conseguir. Na hora me veio um instinto, sei lá, protetor, um instinto que eu acho que qualquer pessoa teria, né? Tinha os guardas civis metropolitanos quase que do meu lado, assim, muito, muito, muito pertinho de mim. E aí, primeiro eu não sabia se eu saía correndo pra tentar ajudar o senhor, mas aí na hora eu falei assim, cara, fala pros guardas. E eu comecei a gritar, eu comecei a falar, gente, olha ali, o senhor foi roubado, tal, vai lá atrás deles. E nisso, o senhor tava correndo atrás dos meninos que estavam andando de bike, assim, pegou o celular e andou de bike tranquilamente, como se estivesse passeando. Só quando eles viram a movimentação, que a galera entendeu o que estava acontecendo, foi aí que eles começaram a andar mais rápido. E aquele senhor correndo, gente, eu não sabia se eu olhava pra ele e se eu gritava pros guardas pegarem os moleques e tal. E aí eu fui até os guardas e falei, gente, os meninos estavam ali, eles estão ali. Cara, os meninos, dava pra ver os moleques, sabe? Eles estavam indo sentindo zona cerealista também. E ali os guardas meio que se movimentaram e eu fui direto tentar, sabe, pelo menos ajudar o senhor de alguma forma. Pelo menos falar, eu estou aqui, sabe? E, cara, foi uma cena muito louca, depois que eu parei pra pensar naquilo. Em primeiro lugar, os guardas quase que não se movimentaram, não eram policiais, tá? Nem tinha polícia ali naquele momento, eram os guardas civis metropolitanos. Eles estavam fingindo que estavam se movimentando, sabe? Tipo, uma coisa muito louca. Aí, na saída do mercado municipal, tinha uma galerinha, assim, alguns homens e uma mulher. E eles estavam mexendo no celular. Na hora, eu juro por Deus que eu vi esse povo falando, saindo da voz da mulher. Caraca, eu me livrei, era pra ter sido eu. Em momento nenhum, eles foram socorrer os senhores. Eles estavam muito mais perto do senhor. Em nenhum momento eles se movimentaram pra socorrer o senhor, sabe? A mulher só falou, caraca, eu me livrei, era pra ter sido eu, que sorte que eu tive. Meu, ali, primeiro eu pensei, só que eu só fui correr atrás do senhor, enfim. Eu consegui alcançar ele, eu falei pra ele, olha, eu chamei os guardas civis, eu falei pra eles, tal, né? E vem aqui, agora o senhor tem que se acalmar. Eu tentei tranquilizar o senhor, porque você fala, cara, que cena absurda é essa? Um homem, um senhor correndo, sabe? E aí o guarda civil veio até nós, né? E, cara, tudo tava me chocando muito. A cena de ver um senhor sendo roubado, ele correndo, os guardas civis, assim, quase que não se movimentando. E aí eu ficava assim pro guarda, vai atrás dele! Cara, tipo, na hora você fala, meu, se movimenta, se mexe, é seu trabalho, sabe? E aí o guarda, a gente já jogou na rede, a gente já jogou na rede. Eu super entendo, de verdade, que até eles se deslocarem não dava tempo, porque os moleques somem, né? E aí vai passando um celular um pro outro, eles sabem como funciona. E eu falei pro senhor, eu falei, olha, fica calmo, relaxa, porque não tem o que fazer por enquanto, tal. E pelo que eu entendi, ele não estava bobeando, como todo mundo fala, que é muito engraçado como a gente culpa a vítima, né? Nós nos acostumamos tanto com essa situação que a gente culpa a vítima. E ele falou assim, olha, você tem um celular pra me arrumar? Porque eu tava pedindo um Uber, eu estava esperando o Uber. E aí eu falei assim, olha, eu tô sem meu celular aqui, que meu celular ficou em casa mesmo, né? Eu tô sem meu celular aqui. Aí o guarda falou assim, pega o meu celular, entra aqui dentro, tal. Ele falou, eu tava esperando o Uber, então... Ele tava com o celular na mão porque ele tava vendo onde o Uber estava. Ele não tava lá de
trouxa, né? Que é um absurdo a gente pensar isso. Eu acabei indo pra zona cerealista. Aí nossa, eu fiquei super perplexa com toda aquela situação. Comprei tudo que eu precisava comprar, voltei pra casa. E aí, sabe quando você vai voltando pra casa, você vai lembrando da cena, assim, do senhor correndo, daqueles guardas, assim, super flat, super de boa. A mulher falando, ainda bem que não fui eu. Sabe, sem ajudar o senhor. Teve um detalhe, gente, que aquilo eu fiquei com uma vergonha. Cara, aquilo me deu uma vergonha surreal. Eu tava correndo, eu tava lá atrás do senhor. Aí passou um carro, um cara, eu não sei se ele era japonês ou chinês, mas ele não era brasileiro. Ele era oriental. Eu acredito que ele seja chinês, porque tem muito chinês na região ali do centro, né? E ele falou, olha, roubaram um homem, ali, roubaram um homem, ali, tá ali os meninos e tal. E ele tava tentando ajudar, ele tava tentando avisar, ele tava tentando também, sabe? Eu falei, eu avisei e tal, aí eu expliquei toda a situação. O japonês, o chinês, ele tava perplexo. Eu tava perplexa. E começou a me dar uma vergonha de ver um estrangeiro vendo essa situação. É óbvio que ele tá aqui no Brasil há muito tempo, porque ele falava um português muito perfeito, com o sotaque, né? Ai, aquilo me deu uma vergonha, gente, que eu falei, cara, que cena que a gente vê no nosso país lamentável. E que muita gente vê, e que isso é passado pro mundo inteiro. A visão do Brasil tá ficando cada vez mais negativa. E que vergonha, sabe? Aí depois eu parei pra pensar em tudo, eu falei, ai, puta merda. E eu falei, meu, que muito louco, eu nunca tinha pensado nisso até eu ver um guarda civil metropolitano achando completamente normal aquela cena, aquela situação. E eu falei, meu, o roubo no Brasil, ele é institucionalizado. É assim que fala a palavra? Institucionalizado, né? É assim que se fala a palavra. Falei, meu, a partir do momento em que um agente de proteção nosso acha completamente normal tudo aquilo acontecer e age numa normalidade, numa coisa completamente flat, como tipo, não vai dar em nada mesmo, a sociedade pensa assim. E eu falei, tá tudo muito perdido. E depois eu lembrei de uma coisa, que agora vocês vão acabar com a minha raça. Muita gente pode me criticar, pode achar um absurdo, mas a cultura da ladroagem, a cultura do roubo, é algo intrínseco à cultura brasileira. Se a gente for fazer um estudo antropológico sobre o Brasil, uma das coisas que vão ter certeza, você estudando diariamente o comportamento do brasileiro, no geral, é o brasileiro roubar, é o brasileiro ser bandido, ladrão. Sim, você vai falar, eu não sou assim, minha família não é assim. Você pode ter certeza. Você pode nunca ter feito, mas você já viu o caso de gente muito próxima a você que roubou, que corrompeu, que fez qualquer coisa para roubar ou dinheiro ou algo de alguém. E eu fiquei lembrando, sabe quando me veio à memória de algumas situações que eu vi pessoas falando naturalmente. Ah, tal pessoa, ela desvia dinheiro lá da empresa e vem tudo pra gente, a pessoa fala rindo, tá? Porque ela tá ganhando, ela tá vivendo tranquilamente, né? E aí vem dinheiro pra gente, vixe, todo mês eu recebo um dinheirinho ali e tal. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava numa multinacional, e tinha uma mulher, assim, super cocotinha. Tinha uma vida financeira muito boa, sempre teve, formada na USP e tal, né? Ela desviava um monte de dinheiro da empresa. E eu passei por uma situação, e quem me conhece vai saber de quem que eu estou falando, em que eu convivi com um casal que depois de anos e anos eu descobri que eles são estelionatários. Sim, eu vivia com eles todo santo dia. Mas eu vou explicar muito rapidamente pra vocês. Eu tinha uma amiga, a gente era amiga literalmente da infância, desde os 2, 3 anos de idade a gente se conhecia. E a gente era muito amiga, a gente era irmã praticamente, sabe? E nós crescemos juntas a vida inteira, praticamente. O único momento de rompimento aí foi quando os meus pais se separaram, eu fui morar com a minha mãe, mas depois eu fui morar com meu pai, e quando eu fui morar com meu pai, nós voltamos àquele laço, sabe, de amizade mesmo. Então, eu era praticamente irmã dessa pessoa, dessa menina, e ela era minha irmã também, fazia parte de um dos meus irmãos. E a gente era tão amiga, assim, existia tanto carinho, né, na verdade, entre nós, e meu pai tinha muito carinho por ela. E meu pai gostava tanto, tanto, tanto dela, que ela gostava muito de mangá desde criança, assim, né? Cara, e ela desenhava muito bem.
E ela mostrou um desenho pro meu pai, ela mostrou um desenho pra mim. Foi lá em casa e falou assim, ai, meu desenho. Quando a gente era criança, ela tinha uns 10 anos. Meu pai falou, dá esse mangá pra mim, dá esse desenho pra mim. Ele fez um quadro, sabe, de tanto carinho que ele tinha. Tipo, a minha segunda filhinha, olha o que minha segunda filhinha fez. E o quadro tá lá na casa dele, eu acho que até hoje. E eu cresci na casa deles, literalmente. Eu estava, não todo santo dia, mas todo santo dia possível, eu estava dentro da casa deles. Uma família completamente normal, família de comercial de margarina, todos perfeitinhos e tal. E a minha família, quem era o problema pra eles, porque eram muitos, né? Então a família entra em conflito. Enfim, passou quando eu tava muito tempo, assim, muito tempo, muitos anos de amizade. Quase que recentemente, tá? Deve fazer uns 5 anos isso. Eu descobri que eles são estelionatários. Sim, eles fazem clone de cartões. E aí eles vão gastando dinheiro, gastam dinheiro e a fatura vai para os clientes do banco, entendeu? E como que eu descobri isso? Eles roubavam pessoas da rua, onde a gente cresceu, onde a gente viveu. Sim, fora os que ninguém sabe, né? Então a começou a pipocar, porque nada escondido que não seja revelado. Uma das vítimas veio atrás de mim e falou assim, Sandrinha, aconteceu isso, aquilo, eu tenho certeza absoluta. Eles gastaram X dinheiro, só descobri porque o banco começou a me cobrar e eu falei que não tinha nada a ver, de repente apareceu a segunda vítima, de repente apareceu a terceira vítima. Cara, eu fiquei assim, muito abalada. Eu fiquei muito chocada. Nunca mais essa menina ficou sabendo de mim. Quase que minha irmã. Ela nunca mais ficou sabendo. Eu me afastei desses três, né? Porque era uma família, eram 3. Que nunca mais eu quis estar perto deles, porque isso não é possível você aceitar. E aí eu fiquei muito chocada, eu não aceitei. E foi muito difícil isso pra mim. Foi difícil pra menina também, porque ela não entendia o porquê que eu me afastei deles. E infelizmente, gente, tem diversos pais esse problema, sabe? Muita gente tem culpa nisso, né? Muitas vezes alguém aí comprar um celular roubado porque é mais baratinho. É governo que coloca impostos em cima de impostos, fazendo com que a população não tenha condições de comprar um celular. E aí começa a gerar todas essas confusões, não só o celular, mas diversas outras coisas. É a normalização, nossa também, porque não é só o celularzinho, é o roubinho lá, as escondidas, sabe? Que ninguém sabe o que você tá fazendo, ou que outra pessoa tá fazendo. E quando a outra pessoa faz, você fala, eu não posso fazer nada, né? Sabe, é ridículo eu falar isso, até porque eu reclamo muito ultimamente de gente que fica falando mal do Brasil, que é bostil, que é isso, que é aquilo. Mas infelizmente tem coisas na nossa cultura que é um verdadeiro absurdo. A gente tem uma mania de nos detonar, de nos implodir, sabe? Seja nessa questão de roubo. Seja na questão de um tá detonando o outro, sabe? Pra alguém não se dar bem. Seja na questão da fofoca, que aqui é um absurdo. Seja na questão da inveja, que aqui é um verdadeiro absurdo. E a gente não pega bons exemplos. E quando existe um bom exemplo, esse bom exemplo, ele é dado somente pra 1, 2 pessoas. Porque o mau exemplo, ele vai ser muito mais espalhado rapidamente e copiado do que os bons exemplos. Então é isso, gente. Eu fico muito triste de falar isso. Eu fico muito triste de pensar desse jeito, tá? Mas talvez, sei lá, né? Quem começa a observar essas coisas, vê que isso tá intrínseco à nossa cultura. Dou certeza a vocês que nós somos maravilhosos como povo. Mas nós somos muito errados também como povo, sabe? Enfim, então é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês.